Oi meninas, voltei depois de muito tempo sem gravar nada aqui pro canal. Eu já tinha até desistido, na verdade, de gravar. Aí eu vi que continuaram se inscrevendo e curtindo o meu conteúdo, né? O último vídeo, principalmente, que eu postei, contando do relato de parto do Caio. E aí eu decidi voltar aqui e gravar, continuar gravando. Eu sempre espero, assim, um momento em que os dois estão... que o maiorzinho tá distraído, brincando, que o bebê dorme, pra mim poder vir aqui e conversar. Só que esse momento é raro, é difícil, né? Então eu decidi vir hoje mesmo, tanto que a minha duplinha preferida tá aqui junto, né? Então é isso, vamos começar agora o vídeo. Eu vou explicar pra vocês o motivo maior de eu ter sumido. Quem acompanhou, quem viu meu último vídeo, né? Viu que o Caio nasceu no inverno e tava um período de surto do vírus, né, daquela gripe que causa bronquiolite nas crianças, nos bebezinhos. Tanto que a maior orientação que eu tive, né, na maternidade foi que quando eu chegasse em casa, eu não recebesse visitas pro Caio não pegar bronquiolite, porque tava um surto, a UTI tava lotada. Só que, gente, eu não recebi visita, foi só das pessoas mais próximas. Quem veio foi só minha mãe, a minha irmã, minha sogra veio ver ele também. A gente não saiu de casa, eu fiz tudo como o médico mandou fazer. E usando máscara, eu tenho caixas de máscara em casa. Mas, infelizmente, o Caio, ele pegou bronquiolite. Nem eu acreditava quando eu fui pro hospital com ele e deu o diagnóstico de bronquiolite, né? Foi, assim, um susto. Foi horrível receber esse diagnóstico. Tanto, ainda mais por todo o cuidado, porque parece que quanto mais a gente cuida, né, pior é. E como que aconteceu? O Caio, ele tava... Foi, assim, muito rápido, né? Durante o dia, foi numa sexta-feira, ele tava muito bem. Ele tava com 2 mesinhos, ele tava, assim, já ria, né? Já tava começando a reconhecer. Então, assim, foi um dia tranquilo. Mas chegou a noite, ele começou a fazer uns barulhinhos estranhos, começou a ficar estranho, né? Assim, a respiração dele não tava legal. Tinha alguma coisa que eu notei que mudou nele durante a noite. E aí eu até comentei com meu marido, ele tá estranho, tem alguma coisa errada com o Caio. Aí eu fiquei, continuei observando, né? E aí o Caio, a gente foi dormir, ele dorme comigo, a gente dorme nós 4 juntos. Eu tenho 2 filhos, né? Ele e um de 4 anos agora, fez 4 esse mês. E a gente tava todos juntos na cama, o meu marido tava dormindo, o meu menino tava dormindo já. E eu também já tava dormindo. E aí o Caio, ele acordou pra mamar. E aí eu tirei o peito, fui dar mamar pra ele. E ele fez uns barulhos estranhos, né? Como se tivesse afogado. Mas eu não era afogado. Aí eu levantei e ele tava se batendo assim, ele botou a cabeça pra trás e começou a bater a cabeça muito rápido. Aí eu já levantei ele e comecei a acudir. E aí eu vi que ele tava em volta da boquinha roxa. Daí eu falei pro meu marido, não foi engasgo. Ele tá com falta de ar, eu vou pro hospital. Daí o meu marido, assim, agora, calma, tu se assustou, ele se engasgou com leite, calma que ele já vai ficar bem. Se não, ele não tá bem, não é. Eu já tô percebendo isso desde umas 9 horas da noite que ele tinha ficado estranho. Aí nisso eu peguei, como eu tenho outro pequenininho, e era quase 3 horas da manhã isso, chamei minha mãe, ela veio, ela mora em outra cidade, ela veio pelo carro, fomos pra maternidade. Chegando lá, o médico, eles começaram a olhar a mãozinha, a respiração. Aí eles falaram, olha, fizeram um raio-x e deu que tava com bronquiolite. Eles falaram, mas tu descobriu muito no começo. Tu descobriu assim no começo, dá pra te tratar em casa, tranquilo. Aí me mandaram embora com os remédios, eu fiz o tratamento. Isso era no dia 19 do mês de agosto. Não, junho. 19 de junho. Aí eu fiz o tratamento com ele em casa. Só que aquela tiragem, que é os furinhos embaixo das costelinhas, nunca passou. Aquilo ali ficou. Aí ele parou de tossir um pouco, ele foi ficando melhorzinho, mas aquela tiragem ali nunca. Aquilo ali sempre ficou. No dia 6, era uma segunda-feira, se não me engano, de julho. Não, de agosto. 6 de agosto. O primeiro sintoma foi em julho, 19 de julho. E aí, dia 6 de agosto, ele piorou demais. Eu acordei com ele na cama, respirando. E fazia assim, tanto que ele chegava a pular na cama. E aí foi assim, ele já tava muito melhor. E assim, foi de repente essa piora dele. Aí eu peguei, era meio-dia, isso, meu marido tava trabalhando, eu tava em casa sozinha com meus 2 meninos.
Eu liguei pra minha mãe, ela veio correndo, a gente foi pro hospital, ela ficou na rua, com o meu maiorzinho esperando. Eu entrei lá e eles já botaram ele em observação e falaram, olha, ele não vai embora, ele tá muito ruim. Ele tá muito tá ruim, né? Ele não tá bem, não, realmente. Já não podia mais dar mamar pra ele só mama no peito. Eu disse, ó, não dá mais mamar. Deus, tá, mas como assim não dá mais mamar? Ele vai ficar sem comer? Deus, não, a gente vai ver o que vamos fazer primeiro. Vamos fazer inalação, vamos passar oxigênio, vamos ver se ele vai poder voltar a mamar, mas isso vai mais 5 horas, aí a gente vai estar analisando isso. Senão a gente vai passar uma sonda. Aí eu já comecei a ficar agoniada, né? Então realmente tá muito ruim. Aí eles começaram a fazer uma aspiração nele. É muito ruim, gente, a aspiração. E eles pegam um caninho, eles fazem, a físio vem, ela faz uma massagem, ela aperta o peitinho assim e aperta, né? E aí ela faz essas massagens aqui no peitinho dele. Depois eles pegam um cano assim, mais ou menos desse tamanho assim, enfiam tudo no nariz de um lado, depois enfiam tudo do outro. E nisso, a criança, ela fica roxa, ela revira os olhos pra trás e ela começa a se debater assim e sair coisa pela boca. Assim, parece que tá, né, passando mal. E aí eu já fiquei apavorada, que foi a primeira vez que eu vi. E aí o físico pediu pra mim ter calma, disse que era assim mesmo, né? E que ia repetir esse processo várias vezes enquanto ele estivesse ali, então eu ia ter que me acostumar. E aí eu já comecei a chorar, porque foi horrível, eu achei que ele tava morrendo, se debatendo na cama, né? Aí depois me deram ele, aí eu limpei ele, aí ele ficou bonzinho de novo. Aí aquilo ali me explicaram que a massagem solta o catarro do pulmão, e aí eles botam aquele caninho pra sugar o catarro. Aí tá. Aí me colocaram numa salinha e falaram que botar ele no catéter de oxigênio pra ver se ele começava a melhorar. Botaram nesse catéter e não deu nenhum resultado. Ele continuou piorando. Daí eles me mudaram de sala. Eu tava lá na primeira sala no pronto-socorro. Me botaram pra sala do lado. Na sala do lado, ele ia fazer o procedimento de usar o catéter e fazer uma bombinha. Aí fizemos isso, né? E realmente também não deu resultado. Isso já tava no dia seguinte, ele tinha feito a internação dele, ele ia ficar lá por enquanto. Aí, como não tava resolvendo, me botaram pra sala do lado, a última sala. Só que eu não sabia que aquela ali seria a última sala do pronto-socorro, o próximo seria a UTI. Eu nem imaginava isso. Então eu fui pra última sala, nessa última sala só tinha ele. E aí eles começaram a fazer mais e mais aquele procedimento de aspirar. E aí começaram a botar ele no aparelho e botaram ele num alto fluxo. E aí quando foram botar ele nesse alto fluxo, me chamaram e falaram que eu passar a sonda. Aí eu já fiquei apavorada, mas ele tão pequenininho, 2 mesinhos só, passar uma sonda, não vai furar, não vai acontecer nada, eles me acalmando. Aí passaram essa sonda. E aí ele começou a ficar agoniadinho, porque aí ele queria mamar e não podia. Aí essa sonda atrapalha, incomoda, né? Aí começaram a dar dar a dieta dele pela sonda. E foram pegar a veinha pra poder fazer o acesso dele, pra ele começar a tomar anestesia, pra ele ficar mais tranquilinho, pra ver se ele começava a reagir, né? Que ele ia ter que ficar naquele catéter de alto fluxo, que daí é um mais grosso e vai muito ar, né? Aí ele ele ficou mais dopado, mas assim, não é 100%. Então, um bebê, né, na cama com aquilo lá, ele sabe, se debatia e chorava. Aí pediram um exame de sangue pra ver qual era o vírus, né, pra ver qual era o vírus que tava no corpinho dele. E nesse exame, ele já tava um pouquinho melhor, né, ali nesse alto fluxo começou a fazer efeito, ele já tava melhor. Dali ele ia subir a internação dele pra ele continuar o tratamento lá em cima, na pediatria. E tá, tudo bem. Aí vieram coletar um exame dele no meio das perninhas aqui na virilha. Ele chorou, gente, 10 minutos sem parar depois desse exame. Né? É uma agulha grande, enfiou na perninha bem pequenininha. Ele chorou, gente, que ele ficou 10 minutos e eu não conseguia acalmar ele. Eu comecei a chorar junto. Veio uma enfermeira, tirou ele do meu colo, pediu pra mim me acalmar, porque eu tava passando meu nervosismo pra ele. E aí ela conseguiu acalmar ele, eu não consegui, ela conseguiu. Aí ele tá gritando de fome, e o meu peito, assim, tudo doído, dolorido. Assim, tira o leite, vamos dar escondido do médico, porque eu não vou deixar ele passar fome. Aí ele não podia mamar, ele tava de sonda, aí a dieta vinha, mas vinha de 3 em 3 horas. Aí eu comecei a tirar o leite, e ela começou a pingar na boquinha dele, ele foi ficando mais calminho. Só que o que ele tinha melhorado nos últimos 2 dias, ele piorou tudo ali, naqueles 10 minutos. Voltou tudo aquele furo na barriga, ficou pior. Aí trocou de plantão, veio o médico. Daí ele pegou e chamou a médica da UTI. Aí veio a médica da UTI, daí eu já comecei no desespero, assim, não, ele não vai pra UTI, não vai pra UTI. Daí ela assim, não, ele não vai pra UTI, mãe, calma, ele tá bem, não precisa ir pra UTI.
Se ele ir pra UTI, vai ser pra fazer o que ele tá fazendo aqui. Ele pode ficar aqui. Falou pro médico que chamou ela. Aí, nisso foi, trocou de plantão de novo. Daí eu assim, bom, ele vai ficar aqui, assim, ele vai, daqui a pouco ele sobe. Assim, então eu vou em casa, preparar minha bolsa e a dele, porque eu não trouxe quase nada. Porque já fazia 2 dias que eu tava lá, vou tomar um banho e volto pra gente subir. Nossa, então tá. Nisso a minha sogra foi e ficou no meu lugar. Daí eu vim embora, tomei um banho. Eu moro meia hora do hospital, então eu tomei um banho, foi tudo muito rápido, eu queria voltar logo, né? Aí eu tomei um banho e peguei as coisas dele, que já tava sem roupa, sem fralda. Peguei as minhas coisas, cheguei no hospital cheio de bolsa, entrei. Quando eu cheguei na sala que ele tava ele na cama. Tinha 3 médicos de um lado, 3 do outro. Aí a minha sogra na ponta chorava num desesperado. Deu assim, o que tá acontecendo? Ela assim, ele vai pra UTI? Deu assim, não, ele não vai. Me chamaram, me deixaram eu buscar as coisas, ele vai subir. Ela assim, não. Ele passou mal enquanto tu não tava e ele vai pra UTI. Daí naquilo ali já eu... É muito ruim ficar lembrando, né? Eu no desespero, eu entrei no desespero, daí eu chamei o médico assim, tu disse que ele não ia. Daí ele falou, não, mas ele piorou demais, a gente precisa ir. Eu assim, eu não quero isso, então presta atenção em mim. Por que tu não quer que ele vá pra UTI? Deu assim, primeiro, que eu não vou poder ficar com ele. Porque lá na UTI as mães não podem ficar, né? Segundo, eu não quero que entuba meu filho. Daí ele assim, então vamos por partes. Lá dentro ele vai ter uma técnica só pra ele. Então ele vai ter alguém cuidando dele 24 horas, igual tu tá aqui. Tu tá muito cansada. Tu já tá aqui há 2 dias, tu precisa ir embora e descansar. E segundo, se a gente não liberar ele pra ir agora, eu tenho só uma vaga lá dentro. E ele piorar demais, tu vai ter que aceitar que ele vá pra uma UTI. E aí, a gente vai ter que achar o UTI em outro hospital. E pra fazer a transferência dele, ele só sai daqui entubado. Então, se tu não quer que ele entuba, tu libera pra gente levar ele lá pra dentro. Porque se surgir outra criança aqui, eu vou botar lá. Vai perder a vaga. E a vaga é do Estado. Aí eu assim, você já pediu, assim, já pedi, tá tudo certo. O Estado já liberou a vaga pra ele. Tu só precisa assinar. Deu assim, então tá bom. Daí eu peguei, assinei, né? Eu tava no desespero. Aí Aí a minha sogra foi embora. Eu fiquei ali, fiquei mais algumas horas esperando eles arrumar tudo pra eu poder ir lá me despedir dele. Daí eu entrei na UTI. Aí eu entrei lá na UTI e aí eu me despedi dele. Daí eu vi a equipe que tava lá, né? Tinha 8 crianças na UTI, né? 8 com ele tava entrando. E tinha umas 15 pessoas dentro da UTI, assim, contando com médico, físico e técnicos, né? E aí eu fiquei mais tranquila, realmente, porque realmente tinha gente capacitada pra cuidar dele. Eu realmente, meu psicológico tava totalmente, né, destruído. Meu bebê de 2 mesinhos ia ficar com bronquiolite, que eu temia, tinha muito medo. E aí eu achei, eu não sei de onde eu tirei forças, mas daí eu fui embora. E aí eu só podia ver ele em 3 horários. 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia. Das 3 às 4 horas da tarde e das 9 às 10 horas da noite. E como eu amamentava, eu só podia ir no banco de leite 1 hora antes a cada desses horários. Então eu fiquei nessa rotina, né? Eu praticamente comecei a morar no hospital. Eu ia pra lá, eu ia de manhã, ia de tarde e à noite. Como eu moro meia hora daqui, né? Então eu não ficava lá. Daí eu tenho outro pequenininho. E aí a minha mãe ela vinha pra cá, ela chegava aqui 10 e pouca da manhã, a gente ia pro hospital, voltava, chegava em casa 12:30, 1 hora. Aí já se arrumava pra voltar. E foi assim. Aí ele ficou, né? Isso foi antes do Dia dos Pais, ele tava lá na UTI. No Dia dos Pais, meu marido foi ver ele, meu marido não trabalha, né? Então, e eu sou muito. Eu tava muito. Não sei achar a palavra agora, mas meu marido deixou que só eu fosse pra ver ele, que daí eu ficava mais calma, né? Eu ia ver, então eu até foi mais egoísmo da minha parte não deixar ele ir, mas eu sempre queria, eu sentia muita saudade dele, então eu ia. Aí ele algumas vezes, assim, durante a noite, porque daí como ele trabalha, ele só poderia ir no horário da noite, né? Então algumas vezes à noite ele ia. Só que como era Dia dos Pais, né? Eu fui de manhã e aí ele foi no período da tarde pra ver o meu bebê. Daí ele chegou lá e aí ele teve uma boa notícia, né? O médico veio, conversou com ele e disse, ele tá bem melhor. Quarta-feira, por ali, isso era no domingo. No máximo, quarta, ele já tá em casa, né? Ele tá muito melhor. E aí aquilo ali, nossa, foi uma alegria ouvir, né? Já fazia uma semana que ele tava lá. Aí, na segunda-feira eu fui ver ele. Chegou um menino, né? Um bebezinho do lado dele, de 6 meses, com pneumonia. Aí
No outro dia, ele já tava bem pior. Bem pior, bem pior. Aí foi fazer exame e ele pegou a pneumonia do menino, né? A pneumonia bacteriana. Aí eu já destruiu, né? Porque assim, eu ia ter ele em casa quarta e na terça eu já recebi notícia de que ele piorou 100%. E que ele não tinha mais previsão pra sair da UTI. Aí eu fiquei, voltou tudo aquele desespero, né? Aí passou mais umas semanas e ele na mesma situação. Aí eu lembro que ele pegou, eu conheci uma enfermeira muito querida, ela cuidava muito bem dele. Eu chegava lá, ela tava com ele no colo, assim, dando muito carinho pra ele. Aí eu falei pra ela ainda, disse, ó, quando o próximo plantão é no domingo, quando chegar aqui, ele vai estar no catéter, né? Que o catéter seria o último pra depois ele ficar no ar ambiente e ir embora. Aí ela assim, então tá bom, temos um acordo, né? Aí eu chamava ele de gordo, porque ele tinha 2 meses, mas ele era muito grande. Aí eu fui embora. Naquele dia eu fui embora, era na sexta-feira isso. Na sexta-feira, daí eu fui embora, né? Era na visita da tarde isso, eu fui embora. Na hora chegou a visita da noite, eu fui. A gente chegou, não deixaram a gente entrar. Tava eu e mais algumas mães. E ó, a médica pediu pra ninguém entrar ainda. Daí a gente teve que esperar lá fora. Aí ela abriu a porta, ela disse, pode liberar as outras mães, é só a mãe do Caio que eu quero. Aí aquilo ali eu já fiquei nervosa, assim, ela não. Porque o médico da UTI, ele só fala com os pais às 11 horas da manhã. É o único horário. Depois, né, ele só vai falar de novo no outro dia às 11 horas da manhã. É o horário que eles passam o boletim médico. Depois, se tiver alguma dúvida, os técnicos, os enfermeiros que estão ali, eles tiram a tua dúvida, mas o médico mesmo só às 11 horas da manhã. E isso, de noite, ela me chamar. Aí eu já fiquei nervosa, eu já comecei a chorar dela assim, mãe. O Caio, ele piorou de novo, né? Ele teve mais uma piora significativa. Quando tu foi embora, deu uns 20 minutos, ele parou de respirar. Ele parou, a gente tava perto dele na hora, ele ficou todo roxo. E a única escolha foi entubar ele. Ele tá entubado, então eu pedi pra te esperar aqui, pra te não chegar lá e não ter o susto. Porque ela sabia que o meu maior medo era entubar, né? Deu assim, bom, então se ele já tá entubado, é que deu tudo certo. Ela assim, deu tudo certo. Né? A intubação dele deu tudo certo, não teve nenhuma complicação, mas ele tá entubado. Daí assim, não, então ele já tá entubado, tá tudo bem? Daí ela assim, tá tudo bem, né? Deu tudo certo com a intubação dele. Porque o meu maior medo era no momento da intubação, né? O meu marido, ele fez técnica necrópsia. Quem aqui estuda necrópsia também sabe disso. Tem muito erro médico no momento da intubação que leva o paciente à morte. E aí o médico pede pra dizer que foi parada cardiorrespiratória. Mas acontece muito, gente. Tanto que lá na UTI teve 2 casos de erro na hora da intubação, mas que não levou à morte, mas deixou sequelas. E os bebês hoje usam traque, né? Aquela caninho no pescoço para poder respirar. Então, assim, eu tinha muito medo desse erro médico, ainda mais porque olha o tamanho, né? Pra entubar, pra enfiar um cano lá dentro. Nem pescoço tem direito, né? Como que eles fazem? Muito frágil, né? Tudo fininho, tudo, né? Então, assim, a gente tem medo até de pegar no colo, imagina pegar e enfiar um cano. Então, eu tinha muito medo. Daí, quando eu descobri que tinha já feito a intubação e que tinha dado tudo certo, daí eu fico mais aliviada. Daí descobriram que ele tava com anemia, porque ele tava tomando muito... Gente, ele tinha um aparelho do lado dele, aí ele tinha um acesso venoso aqui no pescoço. É um caninho que vem, que vai até na veia central do coração. Então, ele ainda tem a cicatriz aqui, né, que daí eles colocam esse cano e dão 2 pontos pra segurar, pra não perder o acesso. E aí por ali ele tomava 5 tipos era 2 tipos de anestésico, né? E mais 3 tipos de remédio, e antibiótico, e soro. Era muita coisa que ele tava tomando por ali. E aí tava entubado. E aí ele fez o exame e descobriu que ele tava com anemia, né? Por causa de tudo isso que ele tava indo pro sangue dele, era muita coisa, tava enfraquecendo o sangue. Ele tava com mais remédio e soro do que sangue já nas veias, né? Aí ele teve que tomar 2 bolsas de sangue. E depois ele voltou pro alto fluxo, ele foi pra máscara, que é o VNI, que eles falam, uma máscara que bota aqui. Aquilo ali ele ficou alguns dias, tanto que machucou o rostinho dele, né? Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, ó. Aqui tem uma marca. Ela queima, então, machucou o pezinho, ele saiu todo roxo de lá.
E cada vez que eu chegava lá pra ver ele, era uma notícia ruim diferente. Eu nunca tinha uma notícia boa assim, ele melhorou disso. Não, era sempre, tá com uma bactéria do hospital, pegou mais um vírus, tá com pneumonia. Era sempre uma coisa ruim diferente. Até que quando eu cheguei numa segunda-feira, né, a médica disse, a gente teve uma pequena evolução no Caio, né? E talvez continuar assim, essa semana ele ganhe alta. E aí, gente, eu já tava tão desacreditada que eu não tinha mais esperança, sabe? Pra mim, eu nunca mais ia tirar meu filho dali, porque era sempre uma coisa diferente, sempre. Aí as enfermeiras, né, que eu fiz amizade, já fazia mais de 15 dias que o Caio tava lá, mais de 3 semanas que ele tava lá. Aí elas me chamaram outra enfermeira, que o filho passou na mesma situação do Caio, depois ele teve alta. E aí E aquilo ali ia dando força, sabe? A gente ia conhecendo mais mães e mais casos e vendo que tinha chance sim, né? Que tinha que ter fé. Só fé, se agarrar na fé e ter fé. E aí foi o que eu fiz. Cada vez que eu saía do hospital da visita dele, eu e a minha mãe, a gente ia numa igreja muito grande que tem aqui perto. E a gente acendia velas, né? E aí numa dessas vezes, nessas visitas que eu ia na igreja, num cantinho que eu sempre ia pra rezar, alguém tinha deixado um tanto assim de folhetinho de Nossa Senhora Aparecida. E lá tinha uma oração, né? Que nessa oração para pedir algo impossível, né? E depois de realizado, fazer mais 1000 desses e espalhar, né? Espalhar a palavra dela. E essa seria uma promessa. Aí eu fiz, gente. Eu fiz, eu mostrei pra minha mãe. Depois que eu saí dali, eu fui em outro lugar e achei o mesmo, mais um tanto. Aí eu falei, mãe, olha que coincidência, tem de novo. Aí a gente foi em outro lugar, cheguei lá, tinha mais um bolo. Disse, mãe, eu tenho que fazer, né? É um sinal. Aí a gente saiu dali e na beira da estrada eles estavam vendendo morango. E o meu menino tava junto e ele ama morango. Daí a minha mãe parou, comprou uma bandeja pra ele. E como era um lugar ruim de área, tava demorando pra eu conseguir fazer o Pix. Aí nisso a mãe contou, né? Começou a conversar com a senhora que tava vendendo. E aí ela veio na porta do carro. Eu tava chorando muito, gente. Eu chorava direto, assim. Aí ela veio na porta do carro e me falou, olha, minha filha, pede pro Nossa Senhora Aparecida que ela vai te atender. Ai, gente, mas é muito difícil ficar lembrando, assim, mas eu sinto que eu vim aqui contar, talvez alerte outras mães, né? Ou dê esperança para aquelas que estão lutando também. Então e quando ela me falou Nossa Senhora Aparecida, a minha mãe me olhou e já ficou branca, assim. A minha mãe disse, nossa, a gente acabou de vir da igreja e ela foi em 3 lugares, em 3 lugares ela encontrou o folhetinho falando Nossa Senhora Aparecida. Ela assim, te agarra nela que ela vai te ajudar. Aí a gente pegou, saindo dali, a gente já tava na hora da próxima visita, eu fui pro hospital. E fui com aquilo na cabeça e comecei a fazer oração. Aí eu cheguei em casa, fui lá atrás, onde tem um canto assim que é só mato. Fui lá e comecei a fazer mais oração pra ela, pedindo, né? E nisso, depois no outro dia, quando eu fui pro hospital, que eu recebi a notícia da médica, que ele tinha tido uma melhora e que ele ia, talvez naquela semana ele teria alta, né? Foi assim, muito... Mas eu já tava tão saturada, né, de ouvir que ia ter alta e não ia ter, que eu já nem tive tanta esperança. Aí passou a semana, ele foi evoluindo, e aí ela assim, a gente vai desentubar ele. Aí tiraram os tubos, e aí eu tá, mas quando acontece? Quando vocês desentubar ele vai voltar pra VNI, que daí é aquela máscara, ele vai... O que acontece? Daí ela assim, não, a gente vai desentubar e vamos tentar manter ele no ar ambiente já. Se ele aguentar, passou 2, 3 dias, ele tem alta daqui. Os exames dele já estão melhor, então por isso que a gente vai fazer a desintubação, né? Já é pra ele acordar bonzinho. Aí fizeram a desintubação dela, assim, ó, a desintubação dele tá marcada pra amanhã, meio-dia. Daí, se tu quiser, daí tu vem antes pra ver ele, né? Dormindo. Assim, meio que dizendo, né? Já vem, né? Cada visita dele era sempre, né? Meio que uma despedida. A gente acha... Isso é muito triste de falar, né? Tanto que a visita é 1 hora. E eu ficava lá e eu ficava muito ruim, né? Eu não podia encostar nele. Eu não podia pegar ele no colo. Porque senão ele podia se agitar. Primeiro que eu não podia pegar ele no colo porque ele tava entubado, tava com muito de acesso, então eu não podia mexer.
Mas teve momentos em que ele não estava entubado e tava com ou troca de acesso, alguma coisa, eu poderia pegar ele no colo. Mas também não podia, né? Não podia porque ele ia ficar agitado, ia ficar chorando. E aí ia piorar muito o caso dele. Então, liberaram pra mim. Ela disse, né, que eu poderia ir lá ver ele. E essa 1 hora, gente, de visita dele na UTI, muita gente que não entende, né? Quem nunca passou por isso. Mas há muita gente fala pra mim, por que tu fica 1 hora lá dentro? Tu tá teu psicológico tá abalado, tu tá tão abalada. Por que tu fica 1 hora lá dentro, né? Tu não precisa ficar 1 hora. Vai lá ver, conversa com a enfermeira, deu tudo certo, já sai, fica 15 minutos, 20. E eu não falava pra ninguém. Mas dentro do meu coração, era como se fosse a última hora, sabe? Como que se eu chego em casa e recebo uma notícia do hospital, ó, vem que ele não resistiu, como que eu vou saber que eu tinha 1 hora com ele e fiquei só 20 minutos? Então, isso é muito dolorido. Mas é uma realidade de pai e mãe com filho na UTI, né? A gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tiver com eles. Então, ela pediu pra mim, então eu fui, né? Nas 11 horas ainda não tive a desintubação dele. Na desintubação também tem problema, gente, porque na hora que desintuba, ele vai ter que voltar a respirar sozinho, né? Acabou aquilo, porque enquanto ele tá entubado, é a máquina que tá respirando por ele. Na hora que desintuba, ele tem que voltar. E aí, nesse momento, eles vêm com oxigênio, fazem bombinha, né? Já deixa os aparelhos pra reanimar do lado e dão injeção de adrenalina. Dão bombinha de adrenalina pra ele respirar. E aquilo ali me assustou muito, assim, se ele não conseguir, né, eu vou perder ele. Então foi, assim, 1 hora muito... De todos os dias que eu passei na UTI, aquele momento ali foi muito angustiante também, né, sem saber se ia dar certo ou não. Aí cheguei às 2 horas pra próxima visita, já com o coração na mão. Eu sabia que nada de ruim tinha acontecido, que o hospital não tinha me ligado, né. Quando eu entrei, ele ainda estava entubado. Deus, por que não foi feita a desintubação? Eu disse, porque ele teve que tomar um remédio antes, né, que é essa adrenalina também. E aí não deu tempo. Tá terminando agora, a gente vai fazer a desintubação agora à tarde. Aí, gente, aquela angústia continuou, aquela coisa ruim. Aí eu vim embora. A próxima visita seria só às 9 horas da noite. Eu fui sozinha dirigindo pro hospital. Eu nem sei, né, como que eu chegava lá. Fui sozinha. E aí, quando eu entrei, eu já tinha feito amizade com a equipe médica, então assim, todo mundo já sabia que eu era assim, bem, né? Eu era aquela mãe que eu chegava, nos primeiros dias eu tava desesperada. Depois eu sabia que aquela energia que passava pra ele era ruim. Então eu ficava assim, na frente da cama dele, olhando ele, 1 hora parada olhando pra ele. Mas sem nenhum tipo de reação. Eu chorava, eu rezava, mas muito quieta, muito. Só eu ali, né? E quando eu saía lá, aí eu entrava no carro e eu tava sozinha e eu desabava, meu mundo caía. Porque daí era mais um dia que eu ia embora sem ele. Aí E aí, depois, né? Quando eu cheguei às 9 horas da noite, eu era a primeira mãe a entrar e a última a sair. Eu entrei quando eu abri a porta da UTI, né? Quando eu apertei lá, que a gente aperta uma campainha, eles vêm abrir, me viram, eles já ficaram felizes, assim, me olhando. Aí eu entrei e ele tava desentubado. Ai, é difícil. Eu nem sei como que eu aguentei. Aí ele tava desentubado e daí a enfermeira veio bem feliz me contar, né? Que tinha dado tudo certo. Que ela já tava com a lista de remédio dele, já tinha tirado tudo. Assim, mãe, olha só tem mais isso aqui pra ele e acabou. Aí, isso era numa quarta-feira. Daí a médica veio conversar comigo assim, mãe, amanhã tu pode vir mais cedo? Eu assim, claro. Assim, vem, que a gente vai chamar a fono pra ver se ele pode mamar. Ai, gente, é muito... Sabe quando tu espera muito por uma coisa? Por dias e dias e dias e dias e parece que nunca vai ouvir. E aí, de repente, tu escuta assim, né? Então, daí eu fui. Daí a fono veio. Daí a fono assim... Faz quanto tempo que ele tá no área ambiente? Daí a médica assim, a gente tirou ontem ele do tubo. Daí ela falou, não, precisa de pelo menos 48 horas, né? Daí pediu desculpa.
Daí eu, não, examina, vamos ver se dá ou não dá. Não, mãe, realmente, a gente precisa de, no mínimo, 48 horas. Daí eu peguei e fui embora. Aí a mãe disse assim, mas amanhã, na sexta-feira, tu vem? Eu disse, tá. Então tá bom. Daí eles continuaram fazendo alguns testes com ele pra ver se ele ia chupar, botava um biquinho, fazer as coisas com ele, mamadeira, essas coisas. E aí eu fui embora dela assim, mãe, mas tu já deixa as coisinhas dele arrumadas. Daí eu falei pra ela, olha, as coisas dele estão arrumadas desde o dia que ele tá aqui. Só esperando ele pra ele ir embora. Daí ela começou a rir assim, então já deixa tudo pronto. Daí, na sexta-feira, eu fui pro. Eu levantei, era 7 horas da manhã. Eu não dormia, tá? Eu não conseguia dormir. Eu dormia assim, 3 horas da manhã, era 6 horas, eu tava acordada em pé, não conseguia. Era ansiedade demais. E aí eu tava acordada e o meu celular começou a tocar e o nome do hospital. Aí ali eu fiquei assim, eu não sabia o que esperar, né? Porque era todo dia era isso. Era um dia eu tinha uma notícia boa, no outro era a pior notícia que podia ter. Aí eu peguei e atendi dela assim, olha, é a mãe do Caio, assim, sou eu, assim, a UTI, a enfermeira da UTI precisa falar com você, vou repassar a ligação. E eu, coração na mão, dela assim, oi mãe, daí eu assim, oi, dela assim, arruma as coisas do Caio e vem, que ele tá te esperando pra vocês subir pro quarto. Ai, gente, é muito difícil ficar lembrando. Daí ela disse, né, então arruma as coisinhas do Caio e vem, que vocês vão subir pro quarto. E traz as suas coisas também, que vocês vão ficar lá em cima uns 5 dias. Aí eu fui, liguei pra minha mãe veio, e aí eu fui. E aí a gente ficou sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira ele teve alta, desde bem embora. E aí a gente tá aqui já. Isso foi ele teve alta em agosto, né? Em setembro. Eu faço aniversário dia 7 de setembro. Aí ele teve alta no dia 4, né? E aí desde então a gente tá assim no isolamento, gente. Vocês devem imaginar, né? Tudo que eu passei com ele. Eu já tava no isolamento antes, imagina agora. Eu comprei 7 caixas de máscara pra usar todos os dias. Qualquer sintoma, qualquer coisa, a gente já tá de máscara. Mas graças a Deus ele tá forte. Ele teve 3 machucados no pulmão, né? Um da bronquiolite, um do pneumonia que ele pegou, um de outra bactéria de hospital que ele também pegou. Então, assim, o pulmãozinho dele tá com machucado. Volta e meia, assim, ele me dá um susto. Mas assim, estamos aguentando firme, né? Porque quem pega bronquiolite uma vez, não cria imunidade, né? No caso, ela vem mais forte depois. Se passar alguém gripado, passar pra ele a gripe, já vai desenvolver muito forte. A médica disse pra mim, mãe, é muito fácil pra ele voltar pra cá. Então cuida, porque qualquer coisinha ele pode voltar pra cá. Então a gente tem que ficar em isolamento, ele não pode ter contato com outras crianças até dezembro. E ele não pode ter contato, sair para shopping, parque, praias, lugar com vento público, muita gente, aglomeração, muito vento. Tudo isso traz bichinho. Então ele não pode até ele completar 2 anos. Então a gente tá nesse isolamento esse tempo todo aí. E é isso, gente. Fica um alerta aí pras mães, né? Eu não sei aonde foi que eu errei, porque a gente fez tudo o procedimento, a gente ficou em isolamento, a gente fez tudo que tinha que fazer. Mesmo assim, ele pegou a bronquiolite. Foi terrível, ele ficou 24 dias na UTI e mais 6 no hospital, né? Ele ficou 1 mês internado. Então, assim, foi terrível. Ele fez mêsversário na UTI, gente. Pensa na tristeza, né? A gente chegar, acordar, saber que é mêsversário, tá completo, ele completou 3 mesinhos. Acordei sem ele, cheguei lá, cantei um parabéns na UTI pra ele. Então, é muito triste. Então, cuidem do bebezinho de vocês. E foi difícil pra mim ficar relembrando. Não sei como que eu aguentei. Eu acho assim que eu fui muito forte esse 1 mês que ele ficou internado. Porque eu lembro, eu não sei de onde eu tirei forças. Realmente não sei, porque eu entro em desespero de lembrar. Então, assim, foi Deus, claro, né? Nossa Senhora Aparecida me atendeu também. Fica a dica pra quem tá precisando de um milagre, né? Procurem as orações dela, ela atende. Tenham fé, se apeguem à fé, gente. Existe, o mundo espiritual existe, se apeguem à fé. E eu ainda tenho que trazer aqui pra vocês, gente, porque olha, eu não sou mãe de um milagre, eu sou mãe de 2, né?
O meu primeiro filho, ele é um milagre na minha vida. Ele sofreu um acidente e foi terrível. Ele também foi pra UTI. Eu quero trazer a história dele aqui, mas eu fico muito mais emotiva com a história dele. Eu não consigo falar. Porque a do Caio, como eu falo para as pessoas, né? A do Caio foi uma doença, né? Que foi evoluindo. No caso, eu fui pro hospital, eu fiquei com ele internada. Eu fui acompanhando a evolução dele, né? Que foi dolorido, foi triste, né? Eu entrei em desespero em lembrar. Mas a do Aldo, que é o meu primeiro filho, foi um acidente. Então, assim, ele era uma criança 100% saudável. Ele tava brincando durante o dia comigo, meu marido. Meia hora depois, ele tava internado em coma numa UTI. Então, assim, gente, tem a diferença, sabe? Do susto. Então, mas eu vou trazer a história dele aqui, prometo que eu vou. Eu preciso conseguir contar ela, não adianta eu vir aqui e não conseguir contar, porque eu vou só chorar. Então, daqui a pouco eu trago. Convido você a se inscrever, curtir esse vídeo, porque é isso que me motiva a voltar a gravar, né? Eu já tinha desistido, mas eu vi que mais gente começou a se inscrever, e aí eu pensei, bom, talvez, né, eu possa continuar trazendo, contar a história do Caio, para alertar outras mães, né, que vão ter bebê agora, para as mães que estão passando por isso, que o bebê tá na UTI, se agarrem à fé, gente. Olha, eu sei que é muito difícil, que é doloroso, que é triste, mas é fé, gente. Tenham fé, tá? Só isso que eu tenho pra dizer, fé. Fé salva. O mundo espiritual existe, né? Eu sei que existe muita gente que não acredita, mas pesquisem, vão atrás, vocês vão ver que existe, né? Vocês vão descobrir. E é isso. Obrigada por estar me acompanhando, por ter chegado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.